Esta é a oitava parte do estudo Onde Estamos, debaixo da lei ou debaixo da graça. Liberto da lei e declarado justo pela fé. Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Esse versículo está a nos dizer que é impossível cumprir a lei pela nossa capacidade humana, pela nossa natureza humana, pelo nosso esforço. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Quando você cumpre toda ela, mas deixa de cumprir um pontinho sequer, já se torna culpado de quebrar a lei inteiramente, toda ela. Quer dizer, é impossível para o homem cumpri-la, pela sua capacidade própria. Por quê? Porque Romanos 8,7 nos explica: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A inclinação da nossa carne, ela é inimizade contra Deus. Nós somos, quando estamos pela nossa natureza terrena, dirigida pelos nossos sentidos, dirigido pela nossa carne, pelo nosso homem carnal, nós se tornamos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós não nos sujeitamos à lei de Deus. É o que está escrito no versículo. E nem verdade pode ser. Não pode ser. O homem não consegue de maneira nenhuma se sujeitar à lei de Deus pela sua capacidade. Do contrário, ele anularia o sacrifício de Cristo. Ele mesmo se salvaria, né, por cumprir os mandamentos. Mas ele não consegue. Por quê? Porque está escrito, é a palavra de Deus que nos informa. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. A carne, a nossa natureza terrena, ela se inclina para as coisas de Deus, para as coisas do mundo, e não as de Deus. Então o que acontece? Não tem como o homem cumprir a lei de Deus pela sua capacidade. Por isso está escrito aqui em Tiago 2,10, que quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrar a lei inteiramente. Quer dizer, é impossível cumprir a lei pela nossa capacidade humana. E as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Por quê? Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. O Senhor Deus está a nos mostrar em sua palavra que a lei, ela se cumpre em amar o próximo. Quando nós amamos ao próximo, nós cumprimos a lei. E não em nós tentarmos, pela nossa capacidade humana, cumpri-la pelas nossas forças, pela nossa capacidade terrena. Mas sim quando nós amamos, é pelo amor. E este amor só nos é capacitado por Jesus Cristo, pelo Seu em nossas vidas. Enquanto a gente pensa que tem o Seu em nossas vidas, mas não amamos, nós não temos o Senhor em nossa vida. Porque quando o Senhor Jesus está realmente em nossas vidas, nós passamos a amar, não pelo nosso amor terreno, mas pelo amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí sim, nós cumpriremos a lei de Deus, pelo Espírito Santo, e não pela nossa capacidade. Vamos lá. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que acontece? Quando o homem está debaixo da lei, ele não consegue amar. Vou mostrar. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Romanos 3,12. Em Romanos, capítulo 3, nos mostra que as pessoas que estão debaixo da lei, que é a mesma coisa que está debaixo do pecado, pois todos que estão debaixo da lei são pecadores, porque não conseguem cumprir a lei, está a nos dizer que todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Todo ser humano se tornou inútil quando está debaixo da lei. Depois que Adão pecou, todos se tornaram inúteis por causa do pecado. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Se a pessoa não faz o bem, como é que ela vai ter capacidade de amar? Se ela está desviada do Senhor Deus, ela se tornou inútil. Não tem como ela amar por ela mesma. Por quê? Porque em Gálatas 5,4 nos fala: pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha aí. Quem está tentando se tornar justo, porque nós precisamos nos tornar justos em Cristo. Porque se continuarmos sendo pecadores, nós não entramos no reino de Deus.
Mas quem procura se tornar justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, por estar debaixo da lei, por estar tentando cumpri-la, ele está separado de Cristo e caiu para longe da graça, não está na graça. Então não tem como cumprir pelo amor a essa pessoa, porque ela não tem amor. O amor é o amor dela, não é o amor de Deus na vida dela. Então ela ainda não é justa, ela ainda é pecadora. Por quê? Porque ela está tentando cumprir a lei pelos seus esforços. Então ela está separada de Cristo e ela caiu da graça. É o que está escrito. Na realidade, muitos nem conheceram graça, né? Porque Paulo está falando aqui para os gálatas que já conheciam a graça, né? E estavam querendo voltar para a lei, né? Mas muitos de nós não conhecemos nem o que é graça ainda verdadeiramente. Pensando que estamos na graça e na realidade estamos debaixo da lei, porque estamos tentando cumprir mandamento pelo nosso esforço terreno. E o que acontece? 1 Coríntios 9:20, o apóstolo Paulo fala o seguinte: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. O que ele está a nos dizer? O apóstolo Paulo falando. Ele se fez como um judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Olha aí. Paulo se fez como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Isso quer dizer o quê? Que Paulo não estava debaixo da lei de Moisés. Não estava debaixo da lei dos 10 mandamentos e nem o restante da lei, porque a lei não se resume só em 10 mandamentos. São mais mandamentos. Tem ordenanças, juízos, tem muitas coisas. É mais lei. Depois que o Senhor Deus entregou os 10 mandamentos, se estendeu mais. Tem mais leis dentro da lei de Moisés. Mas o que é que está acontecendo? Está acontecendo que Paulo está a nos dizer que ele não estava debaixo da lei de Moisés, não estava debaixo da lei dos 10 mandamentos. Por quê? Porque antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Olha que o apóstolo Paulo está a nos revelar. Que ele não estava mais debaixo da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, porque antes que o caminho da fé se tornasse disponível, que caminho da fé é este? Jesus Cristo. Antes de Jesus vir à terra, para que ele pudesse fazer o sacrifício que ele fez em nosso lugar, e nós passássemos a crer no que ele fez e não em nós mesmos, por cumprimento da lei, o que acontece? Nós somos colocados sob a custódia da lei, né? E mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Só que essa fé já foi revelada, Jesus Cristo já veio. Olha aí. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Entendam. A lei, ela nos serviu de tutor, ela nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Antes de Jesus Cristo vir, nós estávamos debaixo dela. Mas depois que Jesus veio, nós não precisamos mais da lei. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos justificados, justos pela fé em Cristo Jesus. Olha aí. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Nós somos justificados pela fé. A fé em Cristo Jesus, do que Cristo fez. E não pelo cumprimento da lei. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Olha aí. Ela nos protegeu até que por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Nós só podemos ser declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo e não pelo cumprimento da lei. A lei já fez seu papel. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. É o que está escrito, não foi eu que escrevi este versículo, não foi eu que escrevi a Bíblia. Olha aí, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Gálatas 3:25. Por quê? Porque vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quem foi que Deus enviou? Seu Filho, Jesus Cristo. Nascido de quê? Ele nasceu de uma mulher. Como a promessa estava predito na lei e nos profetas, né? Deus prometeu, Deus fez revelações aos profetas, e que estava na lei de Moisés, estava no livro dos profetas, que Jesus, o Senhor Deus ia enviar seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, para quê? Olha aí.
para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Entenda, Jesus, quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei, nasceu lá em Israel, debaixo da lei. Para quê? Para libertar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei precisava ser libertos. Por quê? Porque nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando nós saímos debaixo da lei. Olha aqui, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Se nós não aceitarmos a libertação que Cristo nos proporciona, para nós sairmos debaixo da lei, nós não podemos nos tornar filhos de Deus. É o que está escrito. Para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nós quem? Nós que cremos no que Deus fez, que enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. Bem, se você ainda continua debaixo da lei, é porque você ainda não tem entendimento. Porque a Bíblia nos mostra que Jesus já fez todo esse processo, cumpriu tudo que estava escrito a respeito dele, na lei e nos profetas, e ele já nos libertou da lei, para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Então agora, nós que cremos, nós já somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Mas quem ainda está debaixo da lei, ainda não é filho de Deus. É o que a palavra nos mostra. As pessoas lêem e entendem errado e passam errado. Mas quando você entende pelo Espírito Santo, você vai entender o que está escrito. E o que está escrito aqui? Olha, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para libertar, olha aí, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando nós somos libertos da lei, quando nós saímos debaixo da lei, quando paramos de confiar em nós mesmos, em cumprir a lei e passamos a crer no que Cristo fez. É o que está escrito. Para quê? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha aí. Nós só podemos receber a promessa do Espírito pela fé no que Cristo fez. Não é por cumprir lei. Mas se eu continuar debaixo da lei, eu não recebo a promessa do Espírito. Eu não recebo o Espírito Santo em minha vida. Por quê? Porque eu ainda não sou filho. Eu ainda não me tornei filho. Eu tenho que sair debaixo da lei para que eu possa ser filho de Deus. A fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Quando? Quando nós somos libertos de debaixo da lei. Então, se eu não aceitar esta palavra, o Espírito Santo, eu não vou receber o Espírito Santo em minha vida como promessa, porque Deus prometeu o Espírito Santo para quem crê na sua palavra. Mas eu não vou poder receber, porque ainda não sou filho. Ainda estou debaixo da lei, então não tem como eu receber a promessa do Espírito Santo em minha vida. E olha o que acontece. Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele já nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque quando estamos debaixo da lei, nós estamos amaldiçoados. Amaldiçoados pelo próprio Deus. Está escrito. Por quê? Porque a bênção é quando a pessoa cumpre os mandamentos. E a maldição quando não consegue cumprir. Mas eu já mostrei biblicamente que é impossível a gente cumprir os mandamentos de Deus pela nossa capacidade. Então, Cristo veio para nos libertar da maldição da lei. Porque as pessoas que estavam debaixo da lei, tanto naquela época como hoje, estão debaixo de maldição, porque não pode cumpri-la, não consegue cumpri-la. Aí o que acontece? Jesus se fez maldição por nós, porque está escrito, não foi eu que escrevi. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro. Ele já se sacrificou em nosso lugar, ele já nos resgatou da maldição da lei, ele não vai mais nos resgatar. Ele já nos resgatou da maldição da lei. O que precisa é nós compreendermos a palavra de Deus e crer no que está escrito, para que possamos receber essa liberdade. Por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo. É o que está escrito aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Romanos 8,14. O que esse versículo está a nos dizer? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí, entenda. Se é somente todas aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, que é filho de Deus, isso quer dizer o quê? Que os que não são guiados pelo Espírito Santo, não são filhos de Deus. Ainda não são filhos. As pessoas pensam que
Na hora que uma criança nasce, ela nasce sendo filho de Deus. Ninguém nasce sendo filho de Deus. Ninguém nasce como criatura de Deus e não como filho. Somente Jesus Cristo nasceu como filho de Deus porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo para que possamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos entender e crer no que está escrito. Que é quando nós passamos a crer nesta palavra, que Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei, para libertar o que está debaixo da lei, e ele já nos libertou, que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Quando nós compreendemos essa palavra, passamos a crer no que está escrito, que Cristo já nos libertou da lei. Para quê? Para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Se eu não crer nessa palavra, se eu continuar crendo que preciso cumprir lei para ser salvo, para ser justificado, o que acontece? Eu não vou me tornar filho de Deus, então eu não posso receber o Espírito Santo em minha vida. Porque a promessa é para quem crê, é pela fé, não é pelo cumprimento da lei. Olha, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Somente os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é o que está escrito. Olha aí, Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estar debaixo da lei. Ó, se você é guiado pelo Espírito Santo, se você já crê nessa palavra, se você reconhece que Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar, e que nós não precisamos cumprir lei para ser salvo, para ser justificado, pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Nós vamos cumprir lei quando realmente a gente entender que não conseguimos cumprir pelo nosso mérito, pela nossa capacidade humana, reconhecer diante de Deus que nós não temos capacidade para cumprir a lei de Deus, porque nós somos pessoas inúteis quando estamos debaixo da lei, porque não podemos cumprir. Reconhecer que não podemos cumprir e crer que em Cristo nós já estamos justificados, que em Cristo nós não somos mais pecadores, que Cristo já levou nossos pecados. Aí sim, o Senhor nos capacita, pelo Espírito Santo, a cumprir a lei pelo amor, porque quem ama não mata, não rouba, quem ama cumpre os mandamentos. Vou mostrar, se o Senhor Deus me permitir, em outro vídeo sobre esse assunto. Vou explicar bem direitinho, no outro assunto. Neste agora não dá para o vídeo não ficar muito grande. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Quem está debaixo da lei não é guiado pelo Espírito Santo. E por não ser guiado pelo Espírito Santo, também não é filho de Deus, olha. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito Santo. E se você é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus e você não está mais debaixo da lei, é o que está escrito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito Santo. Enfim, você ainda não é filho de Deus, você ainda está debaixo da lei, você é pecador, você ainda não foi justificado, você ainda não é um homem justo ou uma mulher justa. Por quê? Porque você está debaixo da lei, ninguém consegue cumprir o mandamento. João 3,6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Nós devemos entender que quando nós nascemos, de nosso pai e nossa mãe, nós temos um nascimento humano, nossa natureza é humana. Por quê? Porque nós temos um nascimento de pais humanos, então nós somos um ser de natureza humana. Mas para que nós possamos estar na presença de Deus, e servir a Deus como Deus requer, nós precisamos nascer do Espírito. Para quê? Para nós sermos um ser de natureza espiritual. Quando nós nascemos do Espírito Santo, aí sim nós passamos a ser um ser de natureza espiritual, e aí sim nós temos condições de cumprir a palavra de Deus, de viver ela sem pecar, é o que está escrito, porque quem nos capacita é o Espírito Santo, a glória é de Deus, não é nossa. Quando você tenta cumprir lei, se você acha que consegue, a glória é sua, a glória não é de Deus. Então o que acontece? Então a tua salvação não é pela graça, não é de graça, Deus não está te dando gratuitamente. Deus vai ter que te pagar pelo teu esforço que tu conseguiu. Por isso que ninguém consegue. Porque anularia o sacrifício de Cristo, anularia o amor de Deus. Então o amor de Deus, muitas pessoas não iam precisar, porque quem conseguisse cumprir os mandamentos, não precisava de Jesus Cristo, não precisava do sacrifício que ele fez na cruz. A pessoa, pelo seu mérito, conseguiria ser salvo. Então Deus
não ia dar um presente a você, ele estaria pagando, te dando a salvação como um pagamento pelo teu esforço. Então isso não acontece. Pessoas se enganam pensando que pode cumprir os mandamentos. Nós podemos cumprir os mandamentos de Deus pelo amor de Deus em nossas vidas, quando nós realmente passamos a ter uma natureza espiritual, quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando saímos debaixo da lei e deixamos o Espírito Santo nos guiar. Por quê? Porque quem obedece toda a lei e tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, não tem como cumpri-la. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando você está pela sua natureza terrena, você é inimigo de Deus. Você não se sujeita à lei de Deus. Nem pode. É o que está escrito aqui. E as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Por quê? Porque não amam, não tem capacidade de amar ainda pelo Espírito Santo. Porque a lei se cumpre numa só palavra. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se você está debaixo da lei, você não faz o bem, você está desviado, você se tornou inútil, todos que estão debaixo da lei. Por quê? Porque são pecadores. Nós somos pecadores quando estamos debaixo da lei. E o que acontece? O Senhor Jesus Cristo já nos libertou disso. Por quê? Porque Ele disse que quando nós estamos tentando se justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei, nós estamos separados de Cristo, nós não temos Cristo em nossa vida. Por quê? Porque nós estamos tentando pelo nosso esforço e não confiando pela fé, confiando no que o seu Deus nos proporciona, no que o seu Deus nos entrega mediante o que Cristo fez. Então a pessoa está longe da graça, está caiu para longe da graça, não está na graça. Por isso que Paulo fala que ele se fez como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, e para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, mas Paulo não estava mais debaixo da lei. Por quê? Porque ele disse que antes do caminho da fé se tornar disponível, ele foi colocado sob a custódia da lei e mantido sob o seu agarre até que essa fé fosse revelada, mas essa fé já foi revelada. De maneira que a lei não serviu de guia para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fosse justificado. Nós somos justificados pela fé. Então o que acontece? Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Quer dizer, já ele, como Jesus já veio, nós não precisamos mandar a lei como guardião. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudesse ser declarado justo. Agora que nós já fomos declarados justos pela fé em Cristo Jesus, nós não precisamos mais tentar cumprir lei. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. É o que está escrito. Por quê? Porque vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para libertar os que estão debaixo da lei. A fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando nós estamos libertos da lei. Porque quando você está crendo na lei, você deixa de crer no que Cristo fez. Está crendo em você, na sua capacidade de cumpri-la. E nós recebemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Se você está debaixo da lei, você está amaldiçoado, mas Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Quando nós passamos a crer no que está escrito, na palavra do Senhor Deus. Por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somente são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Se a pessoa ainda não é guiada pelo Espírito Santo, ela não é filho de Deus. Ela está debaixo da lei, é o que está escrito. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está mais debaixo da lei. Agora, se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito Santo. Bem, eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Estou a procurar mostrar verdadeiramente pela palavra do Senhor que nós já fomos libertos da lei. E que precisamos entender que nós só vamos poder cumprir a lei quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, por ser guiados pelo Espírito de Deus. Aí sim nós podemos cumprir a lei. Mas vamos cumpri-la não para nós ser salvos, mas sim como fruto da salvação, porque já estamos salvos quando cremos. Quando passamos a crer no que Cristo fez. Então nós somos justificados pelo próprio Deus e passamos a ser filhos de Deus. Aí sim o Espírito Santo nos direciona, passa a nos guiar e Ele nos dá a capacidade de cumprir realmente todos os mandamentos do Senhor Deus, não para que viemos a ser salvos pela guarda dos mandamentos, mas vai ser já frutos da nossa salvação, frutos porque já estamos salvos, porque já somos guiados pelo Espírito Santo. Muito obrigado por essa oportunidade. Se o Senhor Deus me permitir, trarei mais vídeos para mostrar a verdade
do que está escrito, e não a minha verdade, mas sim da palavra do Senhor Deus, que nos mostra toda a verdade. E está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.